Pô, os caras não te... E tu, não dá... os caras não conseguem te enrolar não apelando pro emocional? Cara, eu fico puto quando isso acontece. É? Eu tenho um gatilho reverso. Quando isso acontece, eu começo a ficar irritado. Tipo assim, porque vocês conversam com pessoas aqui todo dia, você já ganhou o cara quando aquele cara chega com uma conversinha mais e fala, ai, filha da puta. Aham. Né? Caralho, monarcão. Cara, Vocês já viram o Vitor fazendo imitação? Semana pra fazer isso. Não fazem, As imitações do Vitor são boas pra caralho. Não, depois a gente faz. Não, mas tu viu uma animação que o Pet fez que muito que ele é bom, muito mano. bom. Muito bom. Supostamente. Não posso afirmar nada. É complicado. Muito bom. Mas, cara, quando a pessoa chega nesse papo emocional, isso me irrita num nível. E aí eu acho que é foda, porque eu começo a entrar numa de Prioli e falo, tá, qual a evidência que você tem? E aí é o perigo. Porque quando você vai comunicar ciência, ou quando você vai comunicar um ponto e você tem preocupação com aquele ponto ser percebido, você pode passar o ar de arrogante, que é o que eu entendo que muita gente viu da Prioli. E os dados? E os dados? Por coisa chata, não posso falar nada sem dados. E os dados? Monark, e os dados? Tipo, eu entendo... A imitação foi boa, tá? Mas as imitações do Vitor são boa zona. Mas eu entendo a galera ficar pistola com a Prioli e falar, que menina arrogante. Porque é o que eu te falei. Do outro lado, e não tô usando o Monark como bode expiatório, mas do outro lado você tem uma galera, em qualquer lado que seja político, quando você tem um opositor, ele pode ter uma estratégia de fazer o quê? Engajamento emocional. Pô, mas e as crianças? Pô, mas e não sei o quê? E aí você chega e fala assim, cara, tal coisa, você dá um dado. Aí a pessoa transforma todo o seu dado, ela te reduz no emocional. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho vários vídeos falando sobre comportamentos de linguagem corporal e tem vídeos que eu faço críticas à teoria da linguagem corporal, com base científica. Falo, olha, isso aqui que falam não existe evidência, pelo contrário, existe evidência contrária. Aí vou falar uma situação que aconteceu, sem citar nomes, né? Ou citando nomes. Não, ainda não bebi o suficiente. Eu ia fazer uma palestra imediatamente após uma outra palestra de um outro professor. No discurso, enfim, na palestra dele, ele falava assim, olha... se a pessoa, se ela tocar muito no seu ombro, quer dizer que ela tá muito animada, porque o ombro é uma região lá, e aí se a taxísica aumentar, quer dizer que a pessoa tá demonstrando, então isso é um sinal de paquera positivo. E assim, dando uma de Monark, discordo, sabe? Tipo, cara, existe o básico de evidência pra falar isso. Mas aí o que acontece? A pessoa vai lá e faz essa palestra. Aí eu já tava assim, pronto pra subir e falar, cara, não tem nada a ver, esse cara tá falando merda. O que o cara deixou antes de eu subir no palco? Porque eu imaginei que ele sabia que eu ia falar isso. Inclusive um aluno meu, ele era cego. E sabe o que ele usou na paquera? O que ele conseguiu usar na paquera? O toque no ombro. Porque ele sentiu o toque. E quando ele sentiu o toque, ele sabia que a menina estava afim dele. E por isso, esse aluno meu, que era cego, conseguiu ter sucesso e se casar com essa moça. Caralho. Aí eu subo e falo, porra, essa porra não funciona, não tem cientista. Que arrogante do caralho, você não tá nem aí pros cegos, seu merda? Você entende o perigo que é essa linguagem emocional? O cara te levar no papo emocional? Porque aí você vai lá e fala assim, foda-se o cego, né? Eu não vou falar isso, obviamente, né? Pô, esse cara que não se enxerga, tipo, eu não vou falar isso. Eu vou falar assim, cara, não existe evidência pro que esse cara tá falando. Mas aí eu sou transformado automaticamente no Vitor que não tá nem aí com o cego, porque a experiência pessoal do cego não conta? E aí, Vitor? E, consequentemente, isso valida a ideia do cara que não tem validação nenhuma. Você entende o perigo, cara? Bom, no caso do Monark, ele tinha razão, realmente. E detalhe, essa situação da Prioli é muito boa. Eu posso defender o meu amigo Monark? Duvido. Na verdade, Monark, ele tava fazendo uma coisa interessante que é o seguinte. Ele tava certo, mas ele não sabia o dado que comprova o que ele fala. E eu vou falar que dado é esse que comprova que tá certo. Existe um exame internacional chamado exame PISA, que é o exame internacional do nível médio. E o Brasil sempre, incluindo o período do PT, sempre esteve. Já falei mal do Bolsonaro, agora tô falando mal do PT. É isso mesmo, político tem tudo que se fuder. Exatamente. É no rabo dele, né? Olha só, aqui não entra nada não, filho. Ou seja, quando a gente pega as notas do Brasil no exame PISA, são sempre terríveis. A única coisa que faz o Brasil sair de último é quando coloca mais pobre que o Brasil pra fazer o teste. Aí fica em penúltimo, fica em antepenúltimo.
Mas a educação no Brasil, ela realmente vai de mal a pior. E existem dados objetivos em relação a isso. O ponto é que surgiu uma disputa acerca do argumento. Eu concordo que é importante ter dados, mas eu não sei, me pareceu um pouquinho deselegante na casa do amigo, sabe? A gente chegar e fazer, cadê seu dado, Monark, sabe? Foi o que eu falei, tipo, Nossa, eu me amarrei. passa aquele ar de arrogante, Eu tava sentado né, cara? naquela cadeira ali. Na casa bem do assim, colega, casa eu do tava bem colega. assim, ó. Casa do amigo. Fumando meu vape, olhando aqui assim. Caralho, o Monark ficou puto. Mas velho. o Monark, esses dados do PISA realmente existem. Não, a gente deu mole porque, porra, era só falar assim, qual é, Jean? Vem Puxa os essa dados porra. aí, Mas na hora ninguém pensou nessa porra. Sabe o Mas que aí você pode gerou fazer? cortes bons. Vou te ensinar viralizou. vou te ensinar como quebrar uma estratégia dessa da Prioli. Tudo bem. Quais os dados que você tem que embasam a sua argumentação? Você vai perguntando. Pô, a pessoa fala, quais os dados? Não, quais os seus dados? Você tá na minha casa, pô. Você me deve satisfação. Sabe aquele jogo dos barbichas? Só perguntas? Pergunta. Qual é o seu dado? Por que você quer saber? Não, porque eu quero... Ah, respondeu. Se fudeu. Era. Aí a pessoa caiu na dela. Entendeu? Mas essa situação da Prioli, ela ilustra bem o porquê que a Terra plana faz tanto sucesso. Por quê? Qual é a principal crítica que você vê sendo feita de forma geral sobre qualquer pessoa que explica um assunto científico de forma séria? Ah, que arrogante. Ah, o cara é fechado. Ah, o cara é um babaca. O cara é arrogante. A galera da Terra plana, ela é muito acolhedora. A galera da Terra plana que eu falo são tipo lookalikes. A galera que parece com isso é muito acolhedora. Sabe? A galera da pseudociência é muito acolhedora. Tipo, vem cá, temos espaço pra você. Né? Porque é aquele discurso emotivo, emocional. Então, assim, o Monark trazendo uma ideia que ele tinha, que a experiência pessoal ela é válida, claro. E a Prioli dando batendo de frente, pode ser interpretado como arrogante. E a galera, tipo assim, cara, até acho que a Prioli tá certa, mas não gostei do jeito que ela falou. Sabe, dá pra entender a pessoa chegar nesse raciocínio. E aquilo que você falou, Monark, é muito interessante, que você fala assim, pá, experiência pessoal, então, o que é? Não serve pra nada? E é o que eu tava falando antes que você foi pegar o hidromel. Na minha visão, a experiência pessoal, ela é altíssima pra pessoa, né? Foi o que eu falei pro Igor. Aí você assiste o vídeo do Metaforando, ele tá lá falando assim, se o cara puxar a boca pra direita, você termina o seu relacionamento agora. Porra, você vai fazer isso mesmo? Porque o Metaforando falou de um artigo do John Gottman, que foi feito com 5 anos ali, casais acompanhados e quem puxava mais pra direita ia terminar. Você vai fazer isso, vai terminar porque um cara no YouTube falou, mesmo que ele apresentou um dado, você vai fazer isso? Cara, é a sua vida pessoal, entendeu? Você vai escolher o que você acha que faz sentido. A experiência pessoal, ela é importantíssima pra você evoluir como ser humano, o que você vai aprender, o que você vai estudar. Porque quando eu tomo uma decisão, e o Alberto é uma pessoa muito mais apta pra falar sobre isso do que eu, mas não entra uma coisa rápida. Aí, professor. Quando eu vou decidir, por exemplo, eu vou no flow ou eu não vou no flow? Cara, imagina uma pessoa que tem transtorno de ansiedade. Vai entrar o medo dela de falar ao vivo, falar em público. Vai entrar as memórias que ela tem sobre o flow, referencial cultural que ela tem sobre o flow, o estado emocional dela, como a amígdala dela vai estar produzindo emoções processando emoções naquele momento da tomada de decisão. Então, assim, a decisão é muito grande e a experiência pessoal entra como isso, cara. É um dado muito forte pra mim. O problema é quando a pessoa pega a experiência pessoal sem validação científica pra vender pra massa. Porque o que a ciência faz? Tenta explicar eventos ao nosso redor para atender, né, de melhor forma todas as pessoas. Porque não dá para acertar tudo para todo mundo, né? Não dá para você falar assim, tem uma dieta que foi pesquisada, etc e tal, e ela funciona. Tá, ela vai ter uma taxa de precisão alta. Mas e por que não funciona 100% das vezes então? Porque a ciência não é dogma. Se você tem algo que funciona em qualquer situação, em qualquer cenário, com 100% de precisão, isso não é ciência. Isso é pseudociência, isso é um dogma. A preocupação da ciência é em não fazer cagada. É tipo assim, até aqui eu posso falar sem prejudicar a maioria. E por que você não fala daqui pra lá? Porque daqui pra cá eu posso cometer muito erro. Eu posso ser subjetivo. Por isso que a ciência vem, não é pra ser arrogante. A gente tá preocupado em utilizar a natureza ao nosso redor pra transformação, pra melhorar pra maioria. Por exemplo, o Dr. Rômulo Fassi, perito forense que foi premiado junto comigo no primeiro prêmio Edmond de Locárdio aqui no Brasil. Tu viu aí como é que ele fez pra falar que foi premiado? Contexto é tudo. Caralho. Não.
Aqui o cara mandou bem, porque se eu falo eu fui premiado, sou o quê? Arrogante. Pra caralho. Aí eu falo, pô, tem um cara foda, o cara recebeu uma premiação foda. Igual eu. E o cara é muito foda. Boa. Os caras tão ligeiros, hein? Vai tomar no O Igor estudou o metaforando. Meta tá forado. Esse leu a pauta, hein? Porra. Então, esse camarada, cara extremamente científico. É um cara que se você conversar, você fala, meu, agonia de conversar com esse cara. O cara só fala de dados e lá. O que esse cientista está fazendo? Ele está tentando fazer uma inovação brasileira, que é o quê? Ele está produzindo com resíduos, ou seja, de maneira sustentável, um pó, que aqui a gente chama de luminol, que é aquele pó que é utilizado para fazer papiloscopia, exame forense, para ver digitais em objetos. Ou seja, ele está criando um insumo brasileiro, vai gerar mais empregos. Esse insumo é feito com resíduos de lixo, ou seja, é um insumo sustentável. Ele vai ampliar os empregos na área dele, ele vai gerar insumo direto para o Brasil. A pessoa tem que pedir esse luminol, demora para vir dos Estados Unidos para a gente usar aqui. Esse cara quer produzir no Brasil. Ele vai gerar inovação, vai gerar de repente, jurisprudência, vai gerar conhecimento para fora do Brasil. E isso é ciência, não é ser arrogante. É isso que esse cara quer fazer. Isso é ser científico. Se você entendeu isso, você entendeu o que é ciência. Caralho! Sabe